Então vamos para a nossa última parte da aula de políticas públicas referente à saúde mental e o combate ao uso de álcool e outras drogas. Então, nós estávamos falando dessa questão do uso de substâncias entorpecentes e o uso de álcool, sendo que o crack é uma das principais preocupações quando a gente fala de política pública, porque é uma substância de fácil acesso, com preço baixo e que tem um poder de destruição do organismo muito grande. Ele causa uma dependência muito rápida, e com o uso frequente ele tem o seu tempo de duração cada vez menor, fazendo com que o indivíduo então busque cada vez mais a substância para manter os seus efeitos. E ele tem um efeito devastador no organismo. Então ele causa aí uma dependência muito grande e ele traz uma degeneração muito grande também do organismo do seu usuário. Então, em pouco tempo, essa pessoa ela tem toda uma mudança de comportamento, uma mudança física e uma mudança psíquica, pela dependência que o crack traz. Então, esse crack ele é um produto, um subproduto do refino da cocaína, com rápido início de ação, tem um pico plasmático elevado e uma curta duração de efeito. Então ele costuma gerar aí uma dependência de difícil tratamento, onde o indivíduo tem altas taxas de abandono. O uso dessa substância também está relacionado com um comportamento sexual de risco, então acelerando a progressão aí de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a disseminação do vírus do HIV. Então, como ele traz aí, entre os seus efeitos, um aumento de libido, o indivíduo acaba tendo uma quantidade de relações sexuais maiores e acaba não usando nenhum método de barreira, nenhum método de proteção, não faz uso aí do preservativo na relação sexual e acaba então se infectando com o vírus do HIV. Os usuários, então, eles, quando a gente compara o usuário de crack com usuários de outras formas aí da cocaína, então eles acabam aí apresentando um padrão de consumo mais intenso, então eles têm que buscar mais vezes por essa droga, porque ela tem um efeito rápido, maior propensão a efeitos adversos, envolvendo-se aí com prostituição, maior probabilidade de convívio em ambiente de rua, porque esses pacientes eles acabam perdendo a sua noção de identidade e para buscar mais fácil a substância eles acabam vivendo na rua. Haja vista aí o que vocês conhecem em São Paulo por Cracolândia, onde os usuários de crack eles ficam ali próximos do local de venda, do ponto de venda da droga, para poder ficar, ter mais rápido o acesso à substância. Ainda a gente tem que o uso do crack tem a maior prevalência em grupos de menor renda, porque poder aquisitivo menor, mas já tem aí estudos que trazem que pessoas de renda, de classe média alta e classe alta, também estão fazendo o uso do crack frequentemente. O uso do álcool já, por sua vez, ele é aceito socialmente. Então nós temos ali, como eu falei nos nossos encontros anteriores, algumas substâncias que são lícitas e outras que são ilícitas. Então a gente estava falando do crack, que é uma droga considerada ilícita, e agora a gente vai falar do álcool, que é então socialmente aceito,
associado à questão de relaxamento, prazer, socialização. Na adolescência vem a questão, né, da identidade de grupo. Então o adolescente, né, para que ele se sinta pertencente a um grupo, ele acaba fazendo uso do álcool, né? Porque se todos aqueles, né, membros do grupo fazem uso, para ele ser aceito, ele também vai ter, né, que fazer esse uso. Tá? Um número crescente de indivíduos vem vivenciando, né, os efeitos que o uso abusivo do álcool traz, né? Então são efeitos físicos, sociais, né, e psicológicos que o uso abusivo da substância traz, né? Então o álcool ele causa dependência, né? O alcoolismo ele é doença, ele tem lá um número, né, no CID-10, no Código Internacional de Doenças, né? Então a dependência do álcool é considerado um problema de saúde pública, porque o indivíduo que é, né, alcoolista, ele é dependente do álcool, ele, né, acaba tendo uma degeneração aí da sua vida e do seu convívio social. Né? Ele acaba perdendo, né, as relações sociais, ele acaba perdendo emprego, às vezes ele vai viver até em situação de rua por causa do álcool. Alguns termos a gente tem que se atentar quando a gente está trabalhando essas questões, né, de saúde mental. Então a gente não vai usar o termo drogado, drogadito, alcoólatra. São termos, né, que não são considerados socialmente corretos. Eles são considerados termos pejorativos. Então a gente vai trabalhar com a questão, né, do dependente de álcool, do dependente de drogas, do usuário, mas evitar termos pejorativos. Então os problemas relacionados aí ao consumo do álcool, né, eles podem ser comparados aos causados aí pelo consumo do tabaco, né, e por aqueles, né, indivíduos que fazem aí práticas sexuais sem proteção. Então, eles são devastadores em termos de saúde pública, né? Complicações, né, não são relacionadas ao uso crônico, mas também a gente pode ter situações referentes, né, ao uso abusivo. Então, aumento de acidentes, né? Então as causas externas estão muito relacionadas ao uso abusivo do álcool. Então o indivíduo sai, né, bebe além da conta e acaba dirigindo e causando um acidente. E aí se torna então um trauma por causa externa, trazendo complicações então para esse indivíduo que é usuário e para as pessoas que estão ao seu entorno. O álcool também pode trazer intoxicação aguda, além de trazer risco, né, à saúde, deixando o indivíduo mais propenso a acidentes. Então, a intoxicação por álcool, né, pode levar aí o que é chamado de coma alcoólico. Então, o uso excessivo do álcool leva a essa situação de coma, e essa situação de coma pode se tornar aí uma emergência, né, irreversível, e a gente acaba às vezes perdendo esse doente. A dependência do álcool geralmente acomete aí de 10 a 12% da população. No Brasil, né, nas grandes cidades, a média está em torno de 11,2%, com uma incidência maior entre os homens, então mais homens são dependentes do álcool do que mulheres, e os indivíduos na faixa etária mais jovem, entre 18 e 29 anos. Cerca de 60% dos acidentes de trânsito tem como um dos fatores responsáveis o uso do álcool. Então o indivíduo estava embriagado e assumiu o volante e acabou causando um acidente. E acaba aparecendo aí em 70% dos laudos cadavéricos de vítimas de morte violenta. Então, no meio aí de uma agressão, de uma briga,
o álcool também está presente. Né? Assim como, né, fazendo uma relação com o cigarro, não existe o consumo de álcool isento de risco, ou seja, não tem uma quantidade segura. O indivíduo faz o uso de álcool e ele, né, pode estar sujeito às consequências desse uso. Então, não existe um limite. Né? Assim como o cigarro. O indivíduo que faz o uso do cigarro, ele sabe que ele está trazendo malefícios para a sua saúde. Da mesma forma, né, o álcool. Então, essas questões referentes a o indivíduo bebe socialmente. O que é o beber socialmente? O que é uma quantidade aceita? Não existe quantidade aceita. Então, esse indivíduo ele deve, né, não fazer uso. Porque esse uso pode levar à dependência dessa substância. O tratamento, então, está embasado aí, né, tanto o tratamento do álcool como das demais drogas, na prevenção de recaída e em estratégias de redução de danos. Então, quando a gente está tratando, né, um usuário de droga ou um dependente de álcool, né, a gente trabalha com esses termos. Então, vai trabalhar com o termo prevenção de recaída e redução de danos. A prevenção de recaída se refere, então, a não fazer mais o uso. Então, o período de abstinência. Essas situações, elas são consideradas crônicas, então, elas não têm cura. O indivíduo não está curado da sua dependência do álcool ou da droga. A literatura traz que esse indivíduo ele encontra-se em abstinência, mas ele pode ter uma recaída e voltar a fazer o uso. E daí não importa se é um gole de pinga ou se é 1 litro inteiro dessa cachaça. Ele teve uma recaída, ele foi buscar este, né, gatilho que desencadeou a dependência. Então, ele volta e faz o uso da substância novamente. E a política de redução de danos, né, prevê, então, que o indivíduo ele vá gradativamente reduzindo o uso e fazendo escolhas. Então, se ele, né, é um indivíduo que ele faz o uso de mais de uma substância, que ele vá gradativamente reduzindo a quantidade de cada substância que ele usa, até que ele deixe de usar algumas substâncias. Né? E ele vai, então, reduzindo o seu dano. Né? Uma vez que se sabe que a grande maioria não vai ficar 100% abstinente, principalmente esse indivíduo que faz uso de mais de um tipo de substância. Então, ele tem essa necessidade. Se você tira 100% disso de forma abrupta, você não vai ter sucesso no tratamento. Então, quando a gente fala de política de redução de danos, a gente vem aí com essa questão, né, de você manter o indivíduo o mais saudável possível, fazendo uso da substância que menos traga prejuízo para ele, né, e que ele vá mantendo esse tratamento. Se você tem uma estratégia muito radical, você acaba perdendo esse doente, porque ele não vai fazer o uso, ele vai continuar fazendo uso e ele não vai ter aderência ao tratamento. Então, esse tratamento ele vai perpassar aí por uma parte de terapia individual e em grupo e também um tratamento medicamentoso, né, para manter essa situação da abstinência. Né? Se trabalha muito com a questão da redução da fissura. Né? A fissura, então, é aquele desejo incontrolável de fazer uso daquela substância. Né? Então, diante de uma situação, né, que desencadeia essa necessidade, que isso é chamado de gatilho, né? Então, diante de um gatilho, ele vai buscar essa situação. Então, a medicação entra aí nesse controle dessa fissura.
né? Assim como tratar comorbidades que vão surgindo, hipertensão, diabetes, problema circulatório, que vão ser aí, né, concomitantes a esse problema, né, do uso contínuo de uma substância tóxica. Né? Então, a redução de danos, ela é uma estratégia da saúde pública. Né? Algumas pessoas questionam esse tipo de situação, né? Mas ela está prevista aí na política pública. Né? Para quê? Para que você vá reduzindo as consequências do uso abusivo das drogas. Então, né, a questão de saúde vai melhorando, a questão econômica, o aspecto social, ele vai, então, gradativamente recuperando a sua condição de autocuidado. Né? Então, a tática vem aí em reduzir, né, a frequência e a severidade dos episódios de uso. Então, quanto menos ele fizer uso de substâncias que tragam menor consequências para o seu organismo, em episódios esporádicos. Né? Essa seria a situação ideal. Né? E a gente trabalha com essa questão da redução de danos para aqueles indivíduos que não pretendem ou não conseguem interromper o tratamento. Então, é aquele cidadão que vai chegar na tua frente, lá no consultório da unidade de saúde, e ele vai falar para você: eu não vou parar de usar. Diante disso, então, lança-se mão da redução de dano. Uma vez que o paciente refere que não vai parar de fazer uso, então vocês vão sentar com ele e vão trabalhar a melhor estratégia. Ele não vai interromper o uso. Então, vamos fazer com que ele use a substância menos tóxica para o organismo em um espaço de tempo mais longo. É assim que a gente trabalha, então, com a redução de dano. Não deve ser, contudo, né, conivente com o uso. Nenhum profissional de saúde ele vai dizer: então use isso que é melhor. Não, não é melhor, é menos pior. Nenhum profissional de saúde é conivente com o uso. Mas, né, diante de um quadro desse, do indivíduo que não quer deixar de fazer uso, então que ele faça uso daquilo que traz uma consequência menor para o seu organismo. Né? Não é um incentivo, né, ao uso ou à distribuição. Então, ninguém aqui está fazendo apologia ao uso de substâncias entorpecentes. Então, essas políticas, né, que vocês já devem ter visto na mídia, né, de secretarias municipais de saúde que fazem distribuição de seringa e agulha para usuários de droga injetável. Para que isso? Para reduzir contaminação e disseminação de HIV. Então, essas pessoas elas vão fazer uso independente do que você queira. Então, que ela faça um uso mais racional, que ela use uma seringa e uma agulha e não compartilhe esse mesmo material. Então, o objetivo de proteger a saúde desse usuário, né, dando informação de forma correta, né, encaminhar para o serviço de saúde, para ação social, para a questão cultural, esporte e lazer, para que ele vá buscando um lugar aí no mundo, para que esse indivíduo vá buscando se centrar novamente, reforçando a necessidade dessa inclusão social. Então, né, trabalhar com essa política de redução de dano, de forma alguma é incentivar o uso, e sim tentar trazer, né, o melhor para aquele indivíduo naquele momento. E a prevenção de recaída, então, né, vem com atendimento a esse dependente, né, não só na desintoxicação. Né? Então, a desintoxicação ela é uma parte desse atendimento, uma parte inicial, em que ele vai, então, né, livrar o seu organismo dessa substância.
né? Mas ele vem, né, como uma parte do processo de prevenção de recaída. Então, todo o suporte que é dado a esse indivíduo no CAPS é que vai ajudar esse usuário do álcool ou de outras substâncias a não ter essa recaída. Então, vai se voltar à origem do problema, vai se trabalhar essa questão, né, que levou à situação do uso, vai tentar se buscar, né, uma identidade para esse paciente e uma reinserção social, né? Então, né, o resultado aí, né, é a longo prazo. Então, o paciente, né, grande parte dos pacientes, eles não têm uma alta do CAPS, né? Ele recebe uma alta, mas ele periodicamente ele volta para o CAPS para uma reavaliação para ver como está, né? Então, é um processo, né, em que esse indivíduo, né, ele vai sendo avaliado, reavaliado, os fatores de risco vão sendo reavaliados e também, né, vão se traçando aí propostas para minimizar essa recaída. Tá? Então, a gente tem aí, né, um caminho longo, né, com esse paciente para que ele faça, né, gradativamente uma melhora do seu quadro e ele possa ter um convívio social, ele possa ter uma fonte de renda e ele possa se manter sem fazer o uso dessas substâncias, né? Então, com isso a gente encerra aí essas 3 videoaulas referentes à questão da rede de atenção psicossocial, né? Qualquer dúvida que surja aí no retorno, nós vamos ter um espaço para conversar e tirar dúvidas, tá? Nossa ideia ainda é ter a parte prática referente, né, às visitas técnicas no centro de atenção psicossocial, como estavam programadas. Tudo vai depender aí da evolução dessa epidemia e de quando nós vamos retomar as nossas atividades presenciais. Mas nós vamos, né, trabalhando essas questões e vamos contornando aí esse problema. Tá bem? Um abraço a todos, espero que todos fiquem bem e nos vemos logo aí em sala de aula. Até mais!